Olá, sejam bem-vindos ao Além da Linguagem. Este é o quarto podcast de uma série de 5 a respeito de ancoragem. Se você não ouviu nenhum dos anteriores, chegou aqui agora, eu digo para você que não faz diferença se você não ouviu os anteriores, você consegue acompanhar o raciocínio agora, porque eu vou fazendo comentários pontuais para explicar algum termo diferente, mas eu recomendo que você ouça, porque particularmente gostei muito de ter produzido e pesquisei para falar sobre isso, tá legal? Então fica a dica. O assunto desse episódio é capturar a atenção. E essa é a chave da ancoragem. Afinal de contas, para que você estudaria os termos que você vai utilizar para construir um texto, seja ele qual for o objetivo? Para quê? Não é verdade? Por que eu estou escrevendo esse texto? Por que eu estou fazendo essa terapia com esse paciente? O que eu quero mudar? O que eu quero que ele mude, né? O que eu quero provocar nele de resposta? O que eu quero que o meu leitor faça depois de ler o meu texto? Que ele saiba mais? Que ele aprenda? Que ele se divirta? Que ele viaje comigo na minha história? Pois é, a gente tem que conseguir a atenção. Essa é a chave. E como eu disse no final do episódio passado, a gente tem que saber apertar o botão correto para ter a resposta que a gente quer. Bom, para você utilizar as palavras como âncoras e obter a resposta que você quer, o que é um baita recurso, né? Você tem que conhecer. Não basta só saber, você tem que ter talento, né? Você tem que ter pensar um pouquinho fora da caixa e além do que os outros enxergam, para que você possa construir e provocar no leitor ou no seu paciente a resposta que você quer. Os links estão espalhados por todo lugar, não é verdade? Tudo pode ser uma fonte, pode ser um ponto de acesso para algum recurso que a pessoa tenha na memória dela. E nisso, tanto a hipnose quanto a escrita criativa, a redação, se valem. Disso elas se valem. Elas usam esses pontos de acesso para conseguir entreter e provocar mudança. A gente está falando de hipnose e escrita criativa como atos comunicativos. E eu espero que nesse ponto da nossa conversa você já saiba que ambos são atos comunicativos, que a hipnose não é sobrenatural, ela é um fenômeno, entre outras coisas, linguístico, comunicativo. Produção de texto também é um ato comunicativo, seja o texto escrito, falado ou por imagens, tanto faz. E agora, vamos falar um pouquinho sobre contar a história. Uma propaganda visual tem uma narrativa, tem um storytelling, ela conta uma história. Uma sessão de hipnose é baseada numa história, e não digo uma história ficcional, eu estou falando de um roteiro. Nossa mente funciona por roteiros predeterminados. Obviamente que cada pessoa tem as situações vistas do seu ponto de vista. E cabe a nós, autores e terapeutas, puxar deles o que a gente quer. E aí que entra a nossa capacidade de storytelling, de contar uma história. E não é uma coisa complexa, não é verdade? Porque se você consegue chegar no seu trabalho e falar do jogo de futebol que você assistiu, do show que você assistiu, do passeio que você fez, e a pessoa sorrir, por exemplo, você obteve uma reação, a pessoa ela teve empatia com a sua história. Você estudou linguística para fazer isso? Não, você simplesmente pensou, visualizou o seu passeio, o jogo, a situação qual for, e você contou para ela. Isso é storytelling. Mas, para fazer isso profissionalmente, a gente tem que trabalhar em coragem. Não é verdade? E aí, como que a gente faz isso? Como todo mundo que estuda jornalismo, marketing, língua portuguesa, todo mundo que trabalha com produção de texto precisaria saber como você faz para levar a pessoa do estado atual para aquele momento de transe em que ela está capturada pela sua narrativa. A gente sabe isso por intuição, a gente faz isso intuitivamente, é uma coisa natural. Nós somos contadores de histórias. Se a gente não puder compartilhar nossas experiências com os outros, para que temos experiências, não é verdade? Pois é,
Vamos falar agora sobre o processo da hipnose nessa situação. Como eu já falei no áudio anterior, repito agora, a hipnose é um fenômeno interno. Não existe nada que a pessoa faça fora. Eu não posso te hipnotizar sem que você queira ser hipnotizado. Há controvérsias. Joga no Google e descubra. Você vai ver que existe todo tipo de opinião a respeito disso. Mas o que eu estou te dizendo é do ponto de vista do meu conhecimento, toda hipnose é auto-hipnose. É um fenômeno interno. Não vou discorrer sobre o meu conceito a respeito da auto-hipnose como ela é vendida. Porque se você tem 2 pessoas numa sessão de hipnose, já não é mais uma mera auto-hipnose. É uma hipnose. A auto-hipnose você faz sozinho, sem ninguém te falar o que fazer. Certo? Mas isso a gente vai trabalhar mais adiante, em outro momento. O que acontece quando a pessoa está em transe hipnótico? Ela está num estado diferente de atenção, ela está focada, muito focada, o seu cérebro está em outra frequência já, ela saiu do estado de vigília e foi descendo a um estado antes do sono, ela está desperta, ela está atenta, mais atenta às coisas que acontecem dentro dela do que fora. A gente consegue provocar isso também com um texto? Se você ouviu os podcasts anteriores dessa série, você sabe que sim. Se não ouviu, estou te dizendo, é possível. É possível e você está aprendendo agora como fazer isso. Quando você vai fazer uma terapia, você usa esse estado diferente de atenção, essa concentração ao mundo interior para provocar uma resposta da pessoa. Você não dá a solução para ela, ela busca. E como você faz isso? Com base num roteiro, numa narrativa que você vai criar para provocar nela essa resposta. Quando você usa esse mesmo modelo de construção com o seu leitor, você quer provocar nele o quê? Uma emoção, quer que ele aprenda alguma coisa, quer que ele interaja, quer que ele saiba o seu ponto de vista. Concorda? Pois é, o efeito aqui, tanto na hipnose quanto na produção de um texto, é provocar algo no leitor. Isso você faz contando uma história. Esse ato comunicativo, ele é muito complexo, vendo do ponto de vista teórico, né? E eu acho fascinante. Um bom terapeuta, ele deve ser capaz de guiar a mente do seu cliente, a atenção dele, capturar a atenção dele de um modo que, com base numa narrativa que ele está criando, que ele está utilizando para acessar essas memórias, provocar uma catarse no seu paciente. Provocar mudança. Dar ao seu paciente ferramentas para que ele mude ou que ele faça algo que ele gostaria de fazer e não faz por algum motivo. Quando você acessa as memórias da pessoa, você tem que saber muito bem o que você quer. Não é uma coisa que é feita às cegas. E aí entra a ancoragem. Se você não tiver conhecimento das palavras que você vai utilizar com aquela pessoa determinada, você pode provocar efeitos ruins. Você não vai chegar onde você quer, ou você vai trazer sentimentos ruins à pessoa. Para isso é feita uma entrevista antes, uma anamnese, para você entender o caminho que você vai utilizar. E se você não prestar atenção nas palavras do seu público, e aí essa dica vale para a hipnose e vale para a produção de textos, se você não souber entender como funciona a cabeça de quem vai ler, de quem vai receber a sua comunicação, você já não vai obter o sucesso que você poderia se você tivesse esse conhecimento, se você soubesse onde você quer chegar e prestasse atenção nos detalhes. Então, o que acontece quando você está produzindo um transe numa pessoa para tratá-la de algum problema que seja na terapia? Ou o que acontece quando você tem o seu livro lido por alguém que não te conhece, não sabe de onde você veio, não sabe o que você pensava naquela hora. Você está absorvendo a atenção da pessoa. E isso acontece por uma conversa. Entende? Você está passando por um processo de absorção ali.
você está lendo, você está ouvindo o seu terapeuta, você está participando ali, interagindo passivamente, mas a sua cabeça, ela está trabalhando a 1000 por hora. Ela está lá pensando. E se você não tiver o talento para você absorver a atenção ali, você não vai conseguir chegar onde você quer, seja qual for o seu objetivo. Então, esses links têm que ser trabalhados. Uma vez que o teu paciente, ou o teu leitor, aceitou esse contato, aconteceu uma empatia ali ao que você está propondo, você já conseguiu abrir a porta para outra barreira que você vai encontrar, chamado fator crítico. O que é o fator crítico? Ele é aquele filtro automático da sua cabeça, da sua mente, que vai medir se aquilo que você está recebendo é bom para você, faz sentido, é aceitável, enfim, vários itens ali que bloqueiam coisas ruins, basicamente é isso. E aí, novamente, se você não tiver o talento para produzir algo que seja aceitável pela pessoa, que capture a atenção dela, absorva a atenção dela naquele momento, você vai parar ali, né? Então, novamente, atenção aos botões que a gente vai apertar. Quem nunca chorou vendo um filme? Quem nunca sorriu vendo uma foto bonita? Quem nunca deu risada com aquele meme politicamente incorreto que você nunca, num estado normal, parado, iria rir? Não é verdade? São coisas, hoje, que passam pela nossa frente e que furam o nosso fator crítico como uma flecha. Você já riu daquele meme, daquela foto, daquele vídeo da pessoa caindo. Aquela senhorinha que tropeçou e caiu no chafariz vendo o celular. Quem não riu com isso? Todo mundo deve ter rido. Sabe, hoje a internet bombardeia a gente com esse tipo de coisa. Então, temos que saber como utilizar os nossos recursos para ter esse efeito. A gente constrói um texto, constrói uma terapia para que seja aceita e a pessoa tenha a sua atenção cativada por nós. E aí vem a segunda parte do negócio. Você tem que ser criativo para conduzir isso adiante e manter a atenção da pessoa, seja qual for o seu objetivo, na sua proposta, para que isso aconteça. Para você promover a mudança que você quer, alcance o seu objetivo como produtor de um texto ou de uma terapia. E aí, esse é o assunto da nossa próxima conversa, o 5º e último episódio dessa série sobre ancoragem, tá? A questão da criatividade. Espero que você tenha gostado. Esse aqui é o podcast mais longo da série por enquanto. Peço desculpas por ter me prolongado muito, mas é que o assunto acaba gerando outros, né? Espero que você tenha gostado, que você compartilhe se você gostou e fique aqui comigo para terminar essa série, ouvir o próximo episódio. E se você gostar do que a gente conversa, do que a gente produz aqui nesse podcast, no Além da Linguagem, que você visite o site, continue, tem muito conteúdo para vir ainda. Tá legal? Nas redes sociais, o meu Twitter é @AndreCavalini, no Facebook e no Instagram, Além da Linguagem, o site é www.alemdalinguagem.com. E é isso, até o próximo episódio.